uma espécie de construção imaginária, né? E uma espécie de nação de oprimidos que atravessa toda a história, uma única nação de oprimidos, né? Oprimidos de todo mundo, univos e tudo mais, que tem representantes ao longo da história. É muito interessante observar como a noção de oprimido também vai sendo socialmente construída, historicamente construída. Não que esses sujeitos não existissem. Eles existiram, mas a construção conceitual, a construção dessa espécie de nação imaginária dos oprimidos, isso é uma construção filosófica, digamos assim, é uma construção conceitual, né? Assim como os bandeirantes também são, na visão deles. Eles acusam que os bandeirantes são uma construção teórica. Ora, o oprimido também é uma construção teórica, certo? Que foram conceitos forjados no século XIX e século XX. E aí? Ou seja, tudo é histórico, toda filosofia é histórica e merece perecer. Menos a minha. A minha é como se fosse eterna. A fórmula de pensamento das pessoas é essa. Tudo deve ser destruído porque tudo é histórico. Mas o nosso pensamento não é histórico. O nosso pensamento é eterno. É uma grande pretensão, inclusive, isso, né? Essa pretensão de se colocar, né, como representantes das minorias oprimidas, sabe, do mundo, mas quem são eles para se colocarem como defensores dos índios que morreram há 3, 4 séculos e que eram tão brutos que jamais se reconheceriam nessas pessoas? Jamais escolheriam essas pessoas como representantes. Eu não tenho a mínima dúvida que os indígenas se reconheceriam mais em Borba Gato do que nessas pessoas. O espírito bandeirante está mais próximo dos indígenas do que essas pessoas que trabalham dentro de categorias europeias, de uma moral moderna europeia, de uma religião moderna europeia, que é essa religião profana, né, de valores como igualdade, fraternidade, liberdade. Isso é o quê? Isso é indígena? Não é indígena. A própria noção de indígena não deixa de ser também uma construção histórica, conceitual, antropológica. Você tinha nações dentro desse território. Você não tinha indígenas dessa categoria genérica, né, que foi criada. E então, como é que fica? Né? Essas pessoas se consideram representantes de todos os oprimidos que passaram pela Terra. Mas que direito elas têm? Que direito elas têm de se colocarem como porta-vozes de homens que morreram há 3, 4 séculos atrás, ou até mais, né? Tem gente que se coloca como representante dos escravos romanos. Então, é uma pretensão dos diabos, né? Fala a verdade. É uma grande pretensão. É impressionante como elas não percebem, como pessoas que são pagas para pensar, inclusive. O mínimo que você esperaria das pessoas, como Safatli, por exemplo, é que elas fizessem uma autocrítica radical. Que elas percebessem como os seus próprios conceitos também são construções históricas, são gambiarras teóricas, comparado aos grandes conceitos que orientaram a humanidade até então, até 2, 3, 4 séculos, e que elas percebessem, portanto, que também a noção de oprimido é construída. Fazer uma história da construção teórica do oprimido. Como é que esse personagem surge, né, e é, digamos, alçado a agente histórico, né, que vai dar fim à história, que vai concluir a história. O caminho da história é o caminho da libertação, da sucessiva libertação de oprimidos. Essa é a visão de mundo dessas pessoas. Então elas se colocam como as representantes atuais, né, dessa grande nação de oprimidos que atravessa a história do começo ao fim. E, portanto, todos os oprimidos falam através da sua boca. Todos os oprimidos agem, se vingam através das suas mãos. De uma perspectiva tradicionalista, eu diria religiosa, ou até mesmo islâmica também, né? O que nós temos é o que eu gosto de grafar como sendo uma idolatria. Eu explico. É muito fácil, né, identificar ídolos materiais, né? Uma idolatria material. Você vê o pagão ali se curvando a uma imagem de madeira, por exemplo. Nós temos aí a idolatria mais explícita, né? Mas existe uma outra forma de idolatria, que é aquela mental. Existe um conceito islâmico para isso, inclusive, que me fugiu agora. Mas existe idolatria mental. Idolatria de conceitos. Idolatria de princípios. Que não são aqueles que emanaram diretamente de Deus aos homens, ou dos anjos aos homens, mas que são forjados pelo próprio homem.
certo? A diferença entre a religião e a idolatria é a diferença entre você se curvar a princípios que foram revelados ao ser humano, certo? Que são orgânicos, organicamente organizados, e princípios que foram forjados pelo ser humano, que foram construídos pelo ser humano por uma espécie de carpintaria ou escultura filosófica. E é isso o que nós temos quando nós vemos massas e massas e massas se curvando a princípios como esses modernos, que eu acabei de citar. Igualdade, fraternidade, liberdade, essa categoria de oprimidos, né, como se o oprimido fosse uma espécie de homem absoluto, de homem universal, né, para usar uma expressão islâmica, inclusive. Quando um religioso fala de igualdade, melhor, quando a religião fala, né, quando a tradição religiosa fala de igualdade, por exemplo, ela não está falando no mesmo sentido que a mente profana está falando. Isso é muito, muito importante de esclarecer. O conceito de igualdade dentro do sistema religioso não é o mesmo conceito de igualdade do sistema profano de mundo. Então, essa ideia que nós vemos bastante frequentemente divulgada, né? Por exemplo, o Islã é a religião da igualdade, né? Que coloca os seres humanos em patamar sempre igualitário e tudo mais. Não é bem assim, porque a igualdade religiosa, inclusive islâmica, é uma igualdade perante Deus. Você tem um ponto de referência claro ali. O profeta Muhammad, por exemplo, ele diz claramente que o que diferencia os fiéis é a sua devoção. Né? Digamos, a proximidade com Deus. É a única coisa que diferencia os devotos. E aí, nós já temos uma base para estabelecer um sistema de diferenciação entre os seres humanos. Certo? Isso serve de base para você criar, inclusive, uma espécie de hierarquia. Porque os seres humanos só conseguem se abrir, melhor, a sociedade humana só consegue se abrir ao divino se ela estiver organizada hierarquicamente. Hierarquicamente organizada. A mesma coisa, por exemplo, a fraternidade, compaixão, enfim, uma série de justiça social, por exemplo, né, que eu cheguei, inclusive, a comentar em shorts ontem, né, no YouTube. A verdadeira justiça social é a abertura da sociedade humana para as leis divinas, que organizam essa sociedade, que regem essa sociedade. Isso é justiça social. Mesmo se tiver uma igualdade, né, material entre os seres humanos, e mesmo se houver uma espécie de cobertura legal, de cobertura protetiva, né, que abarque, que contemple, que cubra todos os seres humanos, ainda assim, se a sociedade não está aberta ao divino, ela não pode ser chamada de justa. A verdadeira injustiça é a obliteração do divino. A verdadeira injustiça é o obscurecimento do sagrado. É a separação do ser humano individual e coletivamente do divino, do sagrado. Essa é a verdadeira injustiça. Então, quando por exemplo, um religioso está falando de opressão, ele não está falando em um sentido profano do termo. Eu acho importante dizer isso porque até muçulmanos confundem isso. Você tem um Islã político muito forte hoje, né, em certos meios, um cristianismo político também, muito forte, inclusive, né, que parece confundir as duas coisas. Né? Elas, digamos, rebaixam esses conceitos todos, né, que constituem as doutrinas religiosas, enfim, elas rebaixam ao seu significado profano. Isso é errado. Né? Então, enfim, nós temos uma espécie de idolatria. Uma idolatria de conceitos, categorias e programas ideológicos. Quando eu vejo estátuas sendo derrubadas, é isso que eu estou vendo. Eu estou vendo uma religião querendo se sobrepor a outra, já completamente indiferente a qualquer consideração, até histórica que seja, né? Já que as pessoas não conhecem muito de metafísica, de tradição, de religião, de teologia e tudo mais, no mínimo, as pessoas deveriam fazer uma investigação histórica sobre as suas próprias noções, seus próprios conceitos, suas próprias convicções, sua própria religião. Mas elas não farão isso, porque se elas fizerem, elas perceberão que seus ídolos são de barro. Porque as coisas funcionam assim. Não importa se a mensagem chega à pessoa. Se a pessoa não estiver disposta, não tiver ouvidos para entender o que você está falando, ela já vai rechaçar a sua mensagem, seu texto, seu vídeo, seja o que for.